Boa noite, galera. Cadê o Buiú? Ah, ele entrou, apareceu que ele entrou. Aí eu botei aqui para solicitar ele, mas não foi. Enviei o convite novamente. Fala, André. E aí, Buiú? Fala aí, Carlos Alberto. Beleza, meu amigo? Baixa um pouquinho tua Calma aí, deixa eu câmera. ajeitar aqui, ó. Ajeita aí. Agora melhorou. Agora dá pra ver alguém. Tá ótimo. Aí, estamos até combinando. Bonezinho. Galera, tá entrando aí? Me apresentar. Eu sou o Beto. Quem está entrando aqui pela primeira vez, sou o Beto. Estou com um novo projeto, canal no YouTube. Tenho feito umas lives às quartas-feiras, essa é a segunda. O intuito dessa live é ter um bate-papo descontraído com pessoas do ramo automobilístico, seja preparador, entusiasta, lojistas. A gente vai ter de tudo um pouco. Assim que terminar essa live, para quem não conseguiu assistir toda, seja que vai ter que sair mais cedo, enfim, eu vou estar salvando ela tanto no meu Instagram, tanto quanto no meu canal do YouTube. E vou compartilhar também para o Buiú poder salvar no Instagram dele. Hoje a gente vai estar entrevistando o Buiú. Buiú que, para mim, é um paizão. Conheço ele há, sei lá, acho que uns 13 anos, pelo menos. Nesses 13 anos, é ele que mexe no meu carro, é ele que me ajudou a conquistar a maioria desses troféus aqui, acho que quase todos. Enfim, ele, sem palavras, pai, a gente fala que é paizão, a gente não fala que é amigo, porque pai é o que dá esporro, é o que puxa a orelha. Pai é nesse nível, né? Se falar só que é amigo, amigo não puxa tanta orelha. Por isso que a gente fala que é paizão. Mas, enfim, acho que a intenção aqui é para que todos se divirtam, a gente tem umas perguntas bem legais durante a live e a gente não vai conseguir responder as perguntas do chat, mas podem falar aí à vontade. Vou pedir para o Buiú se apresentar agora, falar por que ele gosta tanto, por que ele está nessa loucura de carro, da onde veio isso tudo. E é isso. Te dou a palavra, Buiú. Isso tem muito tempo já, né? Na verdade, isso começou com meu irmão, né? Porque meu irmão já trabalhava com isso. Então, em 86, 87, eu já ia para o cartódromo, ia para o autódromo com ele. Então, Mas já sim, estava no 86, sangue. tá? Azar o seu. Entendeu? Azar o seu. Eu já ficava lá no boxe junto com ele. Ele trabalhou já em várias equipes. Equipes de brasileiros de marcas turbo. Trabalhou com kart. Então, eu ficava junto com ele. Então, foi onde começou a paixão. Isso foi com o Marimba, né? Isso, meu irmão Marimba. Exatamente. Entendeu? Legal. Foi onde começou tudo. Que legal. Aí, depois... Foi passando o tempo, eu fui trabalhar com kart, em 88, na verdade, na equipe do Cid, entendeu? Cid Caetano. Aí trabalhei em 88, 89 com kart, em 90 eu já fui para o turismo, na verdade, regional de turismo. Foi onde começou com carro, na verdade, entendeu? E eu nunca trabalhei assim exatamente com oficina de rua, né? Sempre foi competição, nunca foi rua. Nessa época, uma dúvida, nessa época todo mundo já te chamava de Buiú, né? De quando vem o nome Buiú? Não. Não? Não, na verdade foi o seguinte, 88 e 89 meu apelido era de menor. Faz sentido. Por quê? Porque eu era de menor e como eu já tinha que viajar para São Paulo, para outros estados, eu viajava com declaração, né? De pai e mãe para poder viajar, para ficar em hotel, essas coisas. Aí me chamava de menor. Meu apelido Buiú só veio em 90, que foi um piloto, entendeu? De turismo, o Eduardo Stenfield, que botou esse apelido. Aí pegou e ficou. Caramba, que legal. Pegou e ficou. Tem dia que nem eu mesmo sei quem eu sou, entendeu? Não, um monte de gente às vezes fala isso, né? Tipo, que não dá mais pra saber teu nome. Se pegar a identidade do Buiú, tá escrito Buiú lá, não é possível.
Não, cara, às vezes até o próprio telefone toca assim e me pergunta, mas pode chamar de Buiu, cara, me chama de Buiu. Porque quem me chama pelo meu nome mesmo é minha esposa, minha filha, assim, alguém da família, porque fora isso, cara, não tem como, entendeu? A mulher Já quando quer brigar, tá. né? A mulher quando quer brigar, né? Aí não fala Buiú. Já chama logo Não, pelo na nome. verdade, não, na verdade era o seguinte, exemplo assim, a minha irmã, meus irmãos me chamam de Ziel, porque como meu nome é Gesiel, aí todo mundo Apelido. abreviou pra Ziel. Aí, ou seja, Gesiel é só quando a mãe ia dar esporro e entra na porrada, né, cara? Aí era o nome completo. É sempre E assim. fora isso, sempre foi assim, entendeu? Verdade. E aí, depois dos anos 90, nos anos 90 eu costumo dizer que pro Autódromo do Rio de Janeiro, assim, eu não vivenciei, né? Mas pelo que eu vejo até das imagens e tudo mais, e da época que eu era moleque, eu assistia, passava se eu não me engano, acho que era na CNT, acho que era na CNT e depois acho que foi pra Band, passava domingo à Foi pra tarde, Band depois. isso, foi É. pra Band, aí passava domingo à tarde, o turisminho andando, na época era Gol Bolinha, Passat, Voyage, e tinha alguns Fuscas também. Depois entrou os Corsas em 96. Eu acompanhei de televisão, né? Tudo isso. Era muito legal. Passava as duas baterias completas, às vezes com edição e às vezes sem edição. Às vezes passava ao vivão mesmo. Tinha até uns erros às vezes, mas era bem legal. E eu acho que naquela Isso era época o o. grid era muito grande, né? Eu lembro de grid de Sim. 50 carros, era um negócio assim muito grande. Eu não cheguei a ver Não, isso pra ver que. pessoalmente. Para ver que tinha duas categorias, né? Tinha novato e graduados. Então, ou seja, eu conseguia fazer dois grids separados. Era uma faixa de 30 carros para cada grid, mais ou menos. Que legal. Era bem, tinha bastante carro. Uma curiosidade, nessa época tu chegou a ver alguma coisa de Fórmula 1? Digo, de ir no Sim, autódromo? eu cheguei a ver treino de Fórmula 1. Que legal. Que legal. Quer ver um fato bem interessante? Teve uma vez que, por algum motivo, durante a semana, a Fórmula 1 chegou lá, o autódromo estava fechado por algum motivo. Os caras foram treinar no Macmundi, que é o antigo Macmundi? cartódromo do Rio de Janeiro. Não sei onde é que O é, não. antigo cartódromo do Rio de Janeiro. Cara, é lá na Bem-vindo de Novaes, na verdade, é um sítio do Pasquale Mauro. Os kartistas antigos sabem, entendeu? Que tinha o cartódromo antigamente. Antes de construir o cartódromo no autódromo, só existia esse cartódromo. Que legal. Isso eu não eu conhecia do Via Parque ali do lado, né? Aquele que ficava na Isso. lateral. Se eu não me engano, acho que hoje virou Detran, eu acho. Me falaram que virou Detran ali. Não, acabou. Agora tá o Já, Tivoli Park já lá. acabou também. É. E o cartódromo que tinha no autódromo. Eu só conhecia esses dois. Cartódromo mesmo, nem conheci. Deve ter sido realmente nos anos 90. Nos anos 2000 é que eu comecei a ir para autódromo, que eu comecei a rodar, né? E dentre essa loucura toda, o que te fez ir para arrancada? Assim, onde, tu lembra mais ou menos que ano que começou a arrancada aqui no Rio? Que ano que a galera começou a usar? Eu lembro de arrancada aqui do Rio por conta de... Conheci uma pessoa que comentou, na época eu também era menor de idade, peguei e fui ver. Na época a arrancada era ao contrário do que foi quando o autódromo acabou. Mas eu não faço ideia quando começou, quem começou, como foi a arrancada. Cara, a arrancada, já acho que começou, se não me engano, acho que foi 96, 97. Assim, quando começou pesado mesmo, né? Tinha algumas coisinhas ou outras, mas pesadão, acho que foi 96, 97. Que Mas era o Gildo Pires que organizava. não conheço. Legal. Mas nessa época a arrancada era só arrancada ou tinha arrancada e circuito no mesmo dia, como foi no final? Que rolava o turismo e Não, depois... tinha só arrancada separada. Chegou a dar 150 carros, cara. Caraca, Chegou a dar 150 carros. que legal. Que Era legal. bem movimentado, entendeu? E Cara, vinha Cegonha de São Paulo, é de inacreditável ver como que a Vitória. gente chegou aos dias de hoje, né? Exemplo, eu
primeira arrancada que eu andei foi em 2008. Andei correndo com o meu carro. Para assistir, tenho foto papel, né? Foto que eu tirei de filme. Eu tenho foto de 2002, na arrancada, na época o circuito invertido. Eu lembro de vários carros legais, carros até de São Paulo andando, e aí eu tive a frequência de estar indo. E eu lembro, assim, sei lá, o dia mais cheio, 80 carros. Para 150 é quase o dobro. Enfim, eu imagino como é que devia ser legal lá. E eu cheguei aí para arrancada de não ter dinheiro para entrar pelos boxes, né, lá por trás, e ir para a arquibancada. A arquibancada na época era merreca, era muito barato. Era aquele sol, uma lua, né, na cabeça o dia inteiro, e a gente entrava pela arrancada, pela arquibancada, a arquibancada lotada. Eu tenho foto, né, da arquibancada cheia, e na época de circuito invertido. No sentido do circuito, eu nunca vi ela cheia, a arquibancada, né, eu nunca vi cheia. Sim, mas tinha sim. Cara, a própria Copa Corsa enchia a arquibancada. Regional de Copa Corsa enchia a arquibancada. Porque tinha muito patrocinador, tinha Transamérica, tinha várias rádios, tinha muita coisa envolvida, cara. Era bem lotado. Que legal. Essa época de arquibancada lotada que eu participei ali foi Stock Car, que eu fui a alguns eventos, fui Fórmula Truck e fui Picape Racing. A Picape Racing, por um acaso, na época, eu estava trabalhando com o Ricardo Assimos, no mesmo final de semana da corrida das Picape Racing, aquela picape que tinha GNV, era V6 com acho que 2 ou 3 cilindros na caçamba, era patrocinada pela Petrobras, assim que o GNV começou a bombar aqui no Brasil. E aí eu tive o prazer de conhecer aquelas picape de perto, né? Assim, projeto muito bacana, simples, né? Era um carro relativamente simples, mas era bem legal. E aí eu vi realmente lotado, com patrocínio, enfim, com acesso a paddock, um negócio bem, bem diferente do que a gente está acostumado. Mas nessa época, na década de 90, tinha algum carro já andando contigo de arrancada? Não, 96 sim. 96, 97 tinha. Que legal. Eram 2 Passat aspirados. Legal. Entendeu? Era até os Passat que andavam na rua, descia a época do Porto Mengão, perturbava geral, ou seja, e andava na arrancada também. Que maneiro. Que maneiro. E aí, depois disso veio os turbão? Cara, eu já fazia tudo. Na verdade, como eu trabalhava em equipe direto, né? Esses carros era mais hobby, era hobby realmente. Imagina. Fazia na porta de casa, por exemplo. Acredito. Fazia na porta de casa. Aí tinha até uns carros turbo de amigo e tal, de conhecido, mas não era o foco direto, né? Nessa época, a equipe ficava onde? Ficava lá atrás do autódromo? A equipe que eu trabalhava? Não. Nessa época ficava na Estrada dos Bandeirantes. Era a Motorsport, que era do seu Humberto e o Máximo Ambívero, os 2 italianos. Entendeu? Já comentou comigo deles. Ficavam... Já comentou comigo deles. O próprio Máximo hoje é engenheiro da viagem, né? O Máximo. Que legal. Legal mesmo. E aí, depois disso tudo, de lá você já saiu para montar, para criar a Buiú Racing Team? Ou ainda passou por mais algum lugar? Eu passei porque eu trabalhei, na verdade, eu trabalhei 2 anos, na verdade, com Mota. Ou seja, sim, eu era... Então, eu trabalhei com ele lá. Na verdade, quem fazia os motores e parte de suspensão era eu, tudo. Eu tomava conta de tudo. Isso foi até 98 eu trabalhei com ele. Quando foi em 99, eu fundei não a Buiú Race, a MJ Motorsport. Era junto com o meu irmão. Entendeu? Aí já em 2000, que aí foi só a Buiú Race direto. Sem o meu irmão, que a gente abriu a sociedade. Entendeu? Que legal, que legal. E nessa época, o espaço era onde? Em 99, era Cara, era ali na Curicica, na verdade, né? É onde é a oficina do Rocket hoje, na verdade.
Ah, sim. Sabe o Rock? Lembro, sei, sei. Então, Você chegou a comentar comigo que a tua oficina já foi ali uma vez. Foi Legal. ali, mas era um galpão inteiro, na verdade. Não tinha obra que tem hoje lá dele, era um O, galpão inteiro. o galpão inteiro é aquela parte onde tem o GNV hoje, acho que é reteste de GNV, que é na esquina, Não, quase. Ah, o tá. galpão inteiro, na verdade, era o seguinte, ali, não tinha as lojinhas ali na frente do Rocket. Sei, Era tudo um galpão só, entendeu? Só entendi, tinha a entrada do galpão e só isso. entendi. E aí quando virou só, quando deixou de ser a parceria com teu irmão e virou só a Buiú, lá para os anos 2000, você foi para onde? Aí que foi a pedreira, mano. Eu trabalhava dentro de uma garagem de um prédio, que eu só podia começar a trabalhar às 18 horas, por causa do síndico do condomínio, e os motores ficavam na minha varanda de casa. É o que eu Foi falo um para ano, todo assim. mundo, quando a gente quer, quando a gente gosta, quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, não tem essa, não tem desafio, né? A gente passa por cima, vai resolvendo. Muito legal, muito legal. Exatamente. Eu te conheço há muitos anos, a gente já E, passou uma semana viajando juntos e tem várias histórias bacanas. Muito legal mesmo. pô, nem fala. Eu tenho muita história. Tem Muito história para legal. montar um filme fácil. Fazer o Buiú Imortal, o filme. Ah, eu ainda trabalhei também com os carros da PST Veículos, que eram os Fiat, na Copa Fiat, né? Eu lembro, você Na Copa comentou que 1. você montava, trabalhava dentro da própria concessionária, né? Isso. Esse eu lembro, essa história Tinha um você me galpão contou também. separado lá. Que legal. Né? Quais eram os carros? Era Uno, Palio, era o quê? Era Uno. Uno, Uno. Uno. Legal. Uno. Era um de regional, que era aquele 1.6R, né? Carburado. Aí depois começou a Copa. Quando começou a Copa Uno, aí já era Uno Turbo, na verdade. Nessa Primeiro a gente montou de época, regional. nessa época Depois, usava quando o quê começou, de depois carburador? começou a Copa Uno. Usava qual carburador esses carros? Qual? O Uno 1.6. 1.6? É. Usava o próprio carburador dele mesmo. Ah, o original. O original acho que é aquele Weberzinho, né? É o Weberzinho. Eu sei qual é. Acho que o Corpo duplo. 460. Isso, isso. É os mesmos dos Isso. Escort, se eu não me engano. É aqueles Weberzinho, Isso. corpo duplo. Sei qual é. Exatamente, isso aí mesmo. Entendeu? Ah, legal. Não, eu tô perguntando porque, de repente, para padronizar a categoria, alguma coisa, de repente, eu usava mini progressivo também, porque eu sei que dos turisminhos dos gols era tudo mini progressivo. Legal. Mas aí, cada vez que lançava, que botava algum carro na categoria, fazia-se adendos para aquele carro, né? Entendi. Para se adequar à categoria, entendeu? Entendi. Legal. Assim, quem vê arrancada, eu vejo muito isso, pessoal, às vezes reclamando de regulamento de arrancada. Quem vive hoje arrancada e não vê nada de turismo, não faz ideia do que é regulamento pesado, né? Eu lembro, eu trabalhei um ano, assim, chega nem perto do que você trabalhou, eu trabalhei um ano e pouco com turismo e, cara, era bizarro, abastecimento lacrado, tampa de óleo do motor lacrado, sabe, você não podia fazer nada, recurso zero, tudo, assim, era bem difícil, bem complicado, sabe, realmente tirar pelo em ovo, assim, é muito difícil. O pessoal acha que é fácil, só ter dinheiro, vai lá, corre. Não. É talento do piloto, talento de uma equipe coesa e ter as peças certas, né? Ter o capricho e o carinho na montagem correta, porque é muito difícil. E também tem que ter sorte, a gente já conversou sobre isso. Os bons pilotos, não adianta ser só bom piloto, tem que ter sorte. Tem que ter sorte, não tem jeito. A sorte também conta. Cara, eu convivi com muito pessoal de moto também, né? Assim, apesar de não andar, tal, assim, eu convivi muito. Tinha um falecido louro, o Eduardo Cainazzi, filho, que o cara já foi 5 vezes campeão carioca brasileiro, sei lá quantas vezes ele foi. Ele falava, cara, não adianta o cara ter tudo, pode ter o melhor equipamento, pode ter o melhor motor, pode ser o melhor piloto, mas se não tiver estrela, mano, não adianta que não vai ganhar nada. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Tem gente que
cai virado para a lua, não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí A gente vê isso às vezes nas competições famosas, né? Lógico, é assim, tu pode ter o quesito sorte, mas tu tem que estar preparado, né? Também para ter o quesito sorte. Não adianta também tu não estar preparado, tu não estar pronto, porque às vezes a sorte vai aparecer e você não vai conseguir absorver ela. Então, verdade. por isso que a gente sempre fala, é um conjunto. É um carro bom, equipe boa e um bom piloto e a sorte. A sorte tem que contar. Eu mesmo, a gente até brinca, assim, já teve corrida, quando a gente vê um piloto, principalmente a arrancada, né, que eu tô falando, um piloto que tá correndo contra você, que ele queima, um piloto tá correndo contra você, que ele quebra, às vezes você não tinha condições alguma de ganhar aquela prova. E você ganha porque o camarada quebrou. Você ganha porque ele queimou. Não é desmérito seu, você estava pronto, você foi lá e não quebrou e não teve nenhum problema. Mas você teve sorte. Aconteceu comigo na defesa da segunda vez que eu ganhei a coroa do Rio, o Rafael de Angra, né, ele estava com a caixa de marcha quebrada, ele saiu de primeira, não tinha segunda para ele andar. Mas o meu carro estava pronto, eu dei minha melhor puxada do dia contra ele, entendeu? Então, estar pronto, fazer tudo certo e tem um quesito sorte, sim. Legal. Com certeza. Uma coisa que é bem interessante hoje na arrancada, que foi a primeira vez que eu vi, foi em 2013, quando a gente foi fazer o Campeonato Mineiro lá no Mega. É o mata-mata, cara. O mata-mata eu acho muito legal, porque, ou seja, chega os 4 primeiros, o último pode ser o que ganha e pode ser o que não ganha, o primeiro pode ser que também ganhe e perca. Ou seja, eu acho que o sistema de mata-mata, para mim, eu acho que é a melhor coisa na arrancada. Não, eu lembro, a última vez que a gente foi no Race Valley, no Otilau, até o Bruno se classificou em 6º, o mata-mata se classificava 8. O Bruno chegou em segundo com o pé nas costas, foi super tranquilo. E não foi por nenhuma desistência, todo mundo andou bem, mas ele ganhou fácil. Infelizmente não pôde disputar a final, né? Tava sem embreagem, mas é legal isso, cara, não adianta. Eu nunca vou me esquecer, eu já tinha ganho alguns troféus, já tinha participado de alguns eventos de arrancada, mas aquele torneio que eu disputei, que a gente disputou junto lá em Juiz de Fora, que eu ganhei, né, era Turbo Light, que era carro de rua, né? Eu fui andando e voltei andando. Eu lembro que as regras eram um negócio assim meio, tipo, só podia usar 4 bicos, tinha que ter tanque de combustível, tinha que ter interior do carro, tudo que meu carro tinha estava pronto na época. Eu falei, pô, beleza, vambora. E, cara, a pressão psicológica daquele mata-mata, e principalmente que tinha um locutor, que parecia que o locutor estava torcendo para o Maré. E a minha final foi contra o Maré. E aquilo foi muito legal, porque dentro do carro a pressão era muito grande, porque o locutor só falava da Maré. A Maré tá levando todo mundo, a Maré não sei o que, não sei o que lá. Depois é que eu vim saber que a chave que eu peguei estava muito mais pesada do que a que a Maré tinha pego. E aí chegamos na final, eu e a Maré. Tanto que todo mundo que disputou comigo foi lado a lado. Eu ganhei por um carro, ganhei por pouco. Contra a Maré deu meia pista. E, enfim, aquela puxa foi a primeira vez que eu tive uma vitória que eu vibrei dentro do carro. Porque todas as outras vezes você corre por desafio, eu acho sem graça, porque você chega no final da reta, você não sabe o tempo que você virou. Você não sabe nem se você classificou, alguma coisa assim. Só vai saber no final do dia, quando você olhar de todo mundo. E aí você vai ver mais ou menos a posição que você está, se você ficou em primeiro, segundo ou terceiro. Então eu acho que é obrigatório. O evento de arrancada tem que ter o mata-mata. Sem o mata-mata não tem graça. E o mata-mata conta tudo, né? Conta a largada, conta o tempo de pista, conta o piloto que sabe alinhar no pinheirinho, conta o piloto que não erra, conta o piloto que tem o carro mais acertadinho, que não fica quebrando. Eu acho muito legal. Arrancada sem mata-mata não é arrancada. Eu gosto também, gosto muito. É muito bom mesmo. Buiú, depois desse teu início meio conturbado, né? Quando que você foi para uma oficina mesmo tua, física? Você demorou muito tempo nesse intervalo de você estar trabalhando dentro de um prédio? E
Enfim, você Não, em 2000 mesmo, acho que uns 3 meses depois eu já fui para uma oficina. Legal. Na verdade, eu já tinha um dinamômetro de bancada, meu dinamômetro de bancada estava desmontado na laje da minha casa. Aí fui lá para esse galpão do Louro na época, né? Que era lá atrás do autódromo, em frente ao portão 5 do autódromo. Entendeu? Eu lembro, Aí eu fui para lá. uma vez estava acertando meu gol lá atrás, na época carburado ainda, aí tu me mostrou onde é que era, a gente deu a volta lá por trás, eu lembro de você ter me mostrado. Eu vou te falar que eu sinto muita saudade daquele lugar ali, cara. Te falar que era muito maneiro ali, porque era super tranquilo. Era a minha cara ali. Assim. Imagina. Longe de tudo, de nada, só natureza, carro, cheiro de combustível e mais nada. Dos fundos da oficina, você conseguia ver o lago ali, a lagoa? Sim. É? Tinha uma entrada do lado que eu entrava na lagoa naquela época. É mesmo? Entrava na lagoa. Entrava. A lagoa era limpa, cara. Você andava... Ali tinha uma coroa de areia de praia mesmo, que você andava até a metade quase dela com água na cintura vendo teu pé, mano. Caramba, que legal. Que legal, cara. Era muito maneiro, mano. Muito maneiro. Isso não dava doideira de pegar aqueles barquinhos de madeira e ficar remando lá pro meio lá e voltava. Isso é a tua cara, Buiu. Tu falou isso, eu lembrei daquela vez pegando banho de chuva de granizo lá em Juiz de Fora. Ah, pô, lá em Juiz de Fora, né? A gente rindo e o garoto do Civic lá chorando lá. Putz, Coitado, cara. Coitado do cara. O carro dele parecia uma bola de golfe depois, cara. Verdade. E tu sabe que tirou tudo? Ele levou no martelinho de ouro e falei com ele depois. Eu lembro. Na etapa seguinte ele levou o carro, lembra não? Isso. Aí eu falei, cara, impossível o carro ter ficado daquele jeito, cara. Não pintou, foi só martelinho de ouro. O cara que fez o carro dele é muito competente. Muito mesmo. Tu sabe até quando tu ficou nessa oficina lá? Cara, lá eu fiquei até 2003. Legal. Aí 2013 eu vim aqui pra frente, na verdade. Mas eu vim pra uma outra oficina. Né? Ah, não? Foi pra outra? Ah, tá. Não. Eu fui pra outra que era bem do lado ali. Era a minha, do Jair, que tinha do Marquinhos Pintor. Eu fiquei com o Marquinhos Pintor, na verdade. Entendi. Aí, depois, aquela oficina abriu, o cara saiu, aí eu me mudei pra lá. Que legal, que legal. Pô, muito bacana, muito bacana. Eu te conheci já nessa que você tá falando, né, na oficina que ficava na Belardo Bueno mesmo. Era a primeira oficina depois do Valão ali, de onde passa. Que hoje já não existe mais nada ali, que tiraram junto com o autódromo para construir a Vila Olímpica, né? Que, na verdade, não é Vila Olímpica, é Parque Olímpico, né? Pô, muito bacana mesmo. Conheci um pouco mais da tua história. Aqui, se a gente fizesse uma live contigo só para falar da tua história, eu acho que dava pra gente ficar umas 2 horas aqui batendo papo aqui só de coisa legal. Cara, tem muita coisa louca dentro de autódromo que tu não imagina, cara. É muita coisa doida. Muito bom, muito Esquentar a pizza dentro do motor, mano. Liga o carro, deixa o carro ligado, joga a pizza lá dentro, fecha o capô e vamos. Isso 3, 4 horas da manhã. Tem muita doideira, não tem noção, não. Que legal, que legal. Cara, agora vamos trazer para os dias atuais. Assim, a gente está vendo a arrancada crescendo de um jeito que a gente não faz ideia onde vai parar, né? Assim, eu acho que até falar o céu é limite, a gente não faz ideia, assim. Acho que os últimos acontecimentos, os últimos níveis de preparação, agora lá até o Dema virando um Opala inteiro em fibra de carbono, coisas assim que eu pelo menos nunca imaginei chegar no nível da arrancada, né? A gente hoje está seguindo praticamente um padrão por causa da série, né? No prep, acho que até antes de ter aquela série, né? Dos Estados Unidos aqui nas TVs, a gente não tinha muito essa cultura, né, de divulgar o no prep e tal, enfim. Andava-se no prep, mas ninguém falava no prep, ninguém preocupava com isso. E está crescendo muito, né? E eu vejo o potencial do Rio de Janeiro crescendo do mesmo jeito. Até, não sei, vou dizer, 5 anos atrás, talvez, eu lembro que a gente
capinava para andar, era bem difícil, assim, a gente ficava, às vezes, rezando para ter alguma pista em algum lugar para a gente ir correr. Eu sei que você já foi para várias pistas, algumas até eu não fui, como o BH, que você foi, e a gente passava muito sufoco, né? E agora, cada vez mais a arrancada crescendo, né? E tu acha que consegue prever alguma coisa assim para 2022? O que a gente pode esperar para 2022? Seja da oficina, da arrancada, do que a gente pode vir a participar? A ideia, na verdade, esse ano é tentar andar mais fora, né? Porque aproveitar esse lance aí de pandemia que ficou fechada várias pistas, eu acho que se eu puder andar quanto mais fora para mim, em outras pistas, para mim, eu acho melhor. Tipo assim, se a galera da oficina tiver condições, porque isso aí, cara, desenvolve o piloto, desenvolve o preparador, porque você está lá concorrendo com outras pessoas, você está concorrendo com outras pistas, você pode pegar uma pista com super cola, como pode pegar uma sem cola nenhuma, crua, então você desenvolve muito isso. Eu acho muito legal se a gente conseguir fazer esse ritmo, entendeu? De andar em outros lugares. Porque você pega também outros concorrentes com outros desenvolvimento, faz você trabalhar, na verdade. É o que eu falo, é o seguinte, exemplo assim, hoje, para mim, para ser sincero, há tempos atrás, eu levava a arrancada meio como brincadeira, entre aspas, tá? Muito mais era o circuito. Só que, para mim, hoje, a arrancada é mais... Eu gosto mais. Por quê? O circuito hoje, por exemplo, se eu pegar um piloto bom para a pista tal, eu já sei qual é a mola, eu sei qual é o amortecedor, já sei qual é o alinhamento, já sei qual é a preparação do motor. Botou um piloto bom, vai sentar a bunda lá e vai andar entre os três primeiros, entendeu? Então, já na arrancada, não. Na arrancada, eu ainda tenho muito o que desenvolver. Como pessoa, como preparador, sabe? Acredito. Essa Então, é a a tua diferença que eu humildade acho hoje. de chegar... Não, eu acho o teu pensamento certíssimo. A gente já conversou muito sobre isso. Há anos atrás, quando a gente decidiu meter as caras e ir para andar no Race Valley, que a gente já estava sofrendo de abstinência, né? E foi exatamente isso. Era tudo novo, meu carro foi todo montado, enfim, nós fomos lá correr. É o teu, voltou. Voltou agora. Beleza. Avisou aqui que deu uma travada. E aí eu lembro da gente com muito medo, né, de quebra de transmissão, quebra de alguma coisa de câmbio. A gente não usava a transmissão ainda original. E, cara, assim, eu lembro daquele dia, assim, com uma alegria, com uma emoção, assim. Eu já tinha andado em muito lugar, aqui no Rio e em Juiz de Fora, né? E aqui no Rio teve várias brincadeiras em outros lugares. Teve o Ferrovia, que eu andei, teve aquele evento dentro lá em Santa Cruz, acho que parque de eventos de Santa Cruz, o negócio tinha 110 metros, sei lá. Eu corri lá também. Aquilo ali foi uma loucura. No final da reta, quando você ia começar a frear, era uma curva. E corri no autódromo, né? E aí a gente já estava sofrendo também em Juiz de Fora. A gente estava sofrendo de abstinência, cara. A gente conversando sempre. E aí decidimos ir para o Race Valley. Corrida maluca, lá do Tota. Nossa, tudo ali para mim foi... Se eu posso dizer que um dos principais sonhos que eu realizei com o Gol foi ter ido lá correr. E na época a gente estava virando carro 100% de rua, né? Não tinha nada demais de preparação. Andando de pneu radial, né? Phantom. Tu lembra o tempo que eu virei? Eu lembro. A gente andando lá... 8.3. Não, foi 8.2. 8.2. Não, o final foi 8.2. Isso, 8.2. Durante o dia foi isso. 8.3, 8.4, isso aí. E aí, o que eu achei mais legal daquele dia, porque assim, a gente foi com a expectativa simples de não quebrar, né? Aí passamos o dia inteiro com medo, fomos com pouca potência, fomos soltando. No final do dia, era a última puxada valendo, a última que dava para andar, e aí a gente foi e soltou incríveis 1,5 kg. E o carro virou 8.2, cara, assim, aquele dia para mim foi incrível.
O pessoal às vezes fala, temporal e tal. Eu não sou muito de buscar temporal, tu sabe disso, a gente já brigou por isso. Mas eu acho que o carro reloginho, você ir lá, brincar, se divertir o dia inteiro, muito legal. Ainda teve um fato legal daquele dia, que no final do dia a gente ainda saiu com o carro à noite para comprar cerveja, de madrugada, com o carro que a gente tinha acabado de correr. Muito legal. Aquele dia foi muito bom. E diante disso tudo, né, eu vejo o que essa evolução está trazendo para todos nós. Né? Eu só acho que, às vezes, a evolução acaba inibindo a galera que está começando, inibindo a galera que está querendo ser pequeno, a galera que, às vezes, olha os carros mais de ponta e fala, eu não tenho como andar lá, e acha que tem que andar lá. E aí acaba inibindo, acaba tirando do esporte. Esse é meu único medo do esporte crescer muito. Exemplo, Armagedon, os primeiros, tinha carro virando no grid 8.0. Hoje o pior carro da Armagedon está andando abaixo dos 7 segundos. Entendeu? Então, sim, eu acho que tá bem mais competitivo e automaticamente limando mais a parte de baixo, né? Fazendo com que a galera que está entrando desanime um pouco, porque acaba ficando muito pesado financeiramente para arcar isso tudo. Legal. Para ser sincero, cara, eu acho que hoje a lista, na verdade, e a Armagedon, cara, já chegou num nível que eu acho que não, para mim não dá mais, sinceramente, porque tem que ter muita grana enfiada em cima, é muito dinheiro e você tem que andar no limite o tempo todo da quebra, senão não vai andar na frente. Esse que é o grande problema hoje. Em relação às categorias pequenas, eu acho que o que peca mais é o próprio dono do carro. Eu acho que o cara tem que construir o carro para a categoria que ele almeja, entendeu? Chega uma hora que você chega num ponto que eu falo para você, olha só, aqui é o limite. Daqui para lá, amigão, é poço sem fundo. Verdade. E é onde o cara não acha, não entende isso. Acha assim, o preparador não está querendo mexer. Cara, não é que eu quero mexer. Eu sou muito chato com isso, exemplo assim. Eu falo a verdade, falo, amigão, aqui é o limite. Daqui para lá, é poço sem fundo, amigão. Aí você que vai decidir. Se você quer continuar, ou você quer ficar lá na sua brincadeira lá de dar 15 passadas, sem quebrar nada, feliz da vida, virando seu 8.0, entendeu? Sem problema nenhum, e voltar para casa com o carro andando. Sim. Aqui mesmo no Rio, né, quando a pista começou, que eu comecei a andar, eu procurei andar em quase todos os eventos, né, que eu consegui, eu andei. E eu tiro meu carro como exemplo, né? A gente fez isso por muito tempo. A gente passou praticamente um ano inteiro andando na 8.5, fiquei na 8.5. Aí eu parei para reformar o carro, fomos para 8.0, fiquei na 8.0. Depois, no ano seguinte, eu pulei para 7.5, que foi o ano passado. E ano que vem, no caso esse ano, né, a meta é, de repente, tentar andar na 7.0. Então, assim, galgando devagarzinho. Quando eu estava na 8.0, já tinha entrado na casa dos 7 segundos? Já. Mas eu estava tirando força para ficar mantendo a 8.0. Quando eu estava na 8.5, já tinha virado abaixo da 8.5? Já. O carro estava virando abaixo da 8.5, mas eu estava mantendo para ele virar na 8.5 sem quebras, sem dor de cabeça. E a mesma coisa agora. Eu estou querendo entrar ali, ficar no 7.0, né, no 7 baixo. Já viramos 7.2, mas eu acredito ainda no 7.0. E para que a gente tenha um carro constante nesse número. Não adianta querer mais baixo do que isso. De repente, para o ano que vem, sei lá, vamos ver. Não, mas eu acho que 7.0 já é um número bom. Isso, Alberto, você? Não, 7.0 eu tô satisfeito. 7.0 a primeira coisa já tem que começar a tirar peso. Você não vai querer cortar teu GT de jeito nenhum. De jeito nenhum cortar carro aqui, tá maluco? Cara, dá para entrar, assim, a gente sabe, o próprio carro do Bruno não tem corte, a única coisa que tem é os vidros laterais traseiro e o vidro traseiro que é de acrílico. Mas mesmo assim, já tinha virado 6.7 com vidro, né? Assim, é conjunto, né? Na verdade é conjunto, assim. Meu carro ainda tem tanque de combustível, não tem engate rápido,
o tanque de combustível original lá atrás, o eixo original, tudo isso sim, tem freio, quase ninguém usa freio atrás. Eu ainda uso roda original do GT, Aro 14, para ficar bonitinho. Não, e eu lembro um negócio legal disso, que teve uma época que você vai lembrar que eu estava quase desistindo de seguir com o GT, né? Que eu estava pensando em montar um Gol G3 para focar mais na arrancada, né? E aí você mesmo foi o primeiro cara a falar, cara, desiste de trocar de carroceria, porque o Gol GT não tem, tipo, o Gol G3 vai ter um monte na arrancada, o Gol GT vai ser o seu, né? É a primeira coisa que eu falei. E eu acho que esse foi o melhor caminho eu ter seguido, porque na época eu queria deixar o Gol GT somente pra rua, ia tirar toda a mecânica, né? Ia deixar ele mais originalzinho pra mim ficar dando só passeio. Mas não me arrependo nem um pouco, foi muito bom, assim, a evolução. Na verdade, os quadrados me perseguem, né? Os quadrados me perseguem, né? Verdade. Porque o gol do Baroni, por exemplo, lá que a gente fomos terceiro no campeonato no Mega, né? Isso. Era um quadrado, né? Ou seja... Buiu, falando disso lá do Mega, tu sabe de cabeça todas as pistas que tu já correu? Porque eu sei que tu já correu até lá pro Nordeste, né? Tu já foi lá foi Nordeste ou foi Norte? Eu nem sei. Eu não lembro a cidade. Foi Nordeste. Foi lá em Itabaiana. Itabaiana? Isso. Doideira. Às vezes eu falo pra pessoal... Arrancada, na verdade... Esse negócio de arrancada é muito louco, né? A gente tem uma pista aqui no Brasil, lá em Manaus, que as pessoas pegam um barco, botam um carro em cima da balsa do barco para poder ir para a pista, para arrancar. A arrancada tomou uma proporção nacional tão grande que, assim, não tem mais volta, sabe? É muita gente migrando para arrancada. Isso é muito bom. Cara, tem um cliente meu de Belém que foi para essa doideira aí de barca, balsa, andar lá no legal, Amazonas Dragway. Isso, Dragway, Isso. Muito legal. Tem um cliente meu de Belém que foi andar lá. Já. Aí, meio doido, né, cara? Tu foi pra essa lá, do Nordeste, BH, Juiz de Fora, Autódromo do Rio, Ferrovia, RJ Race. E agora nós fomos pro AIC. Race Valley, e nós fomos pro AIC agora, né? No Armagedon. Exatamente, a gente foi pro AIC agora. Entendeu? Conta pra galera aí. Conta pra galera aí o que você trouxe lá de lembrança, de recordação lá do AIC. Essa ninguém vai ter. Cara, eu já sabia que aquilo ia acabar, não tinha jeito. Aquilo era uma briga, entendeu? Que a gente viu aqui, sofreu aqui no Rio de Janeiro e era igualzinho. Verdade. Entendeu? Verdade. Pra ver que eu fui lá, peguei a brita, tá guardadinha, as britas guardadas, porque eu sabia que pelo menos uma lembrança de lá eu queria trazer, né? Muito porque bom. Eu já fui muito lá, na verdade. Muito bom. A minha última ida lá foi... Foi quando roubaram o meu gol. 2009. Isso, foi 2011, 2012, na verdade. Não, né? 2012. 2012 foi quando eu fui pro festival. Eu nunca mais vou me esquecer porque roubaram o meu carro e a gente estava se falando, né, por mensagem e tal, telefone. Na época nem tinha WhatsApp, na verdade, a gente estava se comunicando. Não. Foi exatamente na semana, nos dias que porque eu saí da tua oficina na terça-feira à noite, fui para casa, cheguei em casa quase meia-noite e aí roubaram de madrugada, na quarta-feira, né? E aí na quinta você foi pro AIC. Essa data eu nunca vou esquecer. Infelizmente, né? Eu sei. Mas foi minha última ida lá, foi em 2012, né? Mas eu já tinha ido outras vezes, né? Assim, já fui lá com Copa Uno, Copa Clio, Copa Corsa a gente andou lá também, entendeu? Muito então legal. Já conhecia lá, entendeu? Muito legal. Will, a gente bateu um papo bem legal até agora. Eu vou começar a fazer algumas perguntinhas aqui que a galera colocou. Tem bastante perguntas aqui. Eu vou tentar dar uma acelerada em algumas perguntas
Fala que eu te escuto. Eu vou botar as perguntas do Instagram e depois algumas que eu separei para te fazer. Tá bom. Eu vou falar o nome de quem fez e vou falar a pergunta que fez, né? Cara, o Fernando Ferrari, nosso parceiro, ele perguntou qual foi o seu primeiro carro preparado. Aí eu não sei se ele perguntou o seu pessoal, ou se ele perguntou de algum que você preparou, né? De algum cliente. Mas pode responder os dois. O meu mesmo eu nunca tive por incrível que pareça, eu nunca fui muito chegado a carro. Eu sempre tive mais moto na minha vida do que carro. Os carros geralmente eram do meu irmão Marimba. Ou seja, e o primeiro, eu não lembro se foi o Monza ou foi o Passat. Mas foi um desses dois, entendeu? Eram aspirados. Mas moto eu já tive um bocado, mano. Passat moto, era o Passat branco. Né? Passat era o Passat branco. Era um Passat branco. Entendeu? Legal. E tu lembra o primeiro carro que tu preparou de alguém, assim, fora turismo, né? Porque turismo tu dificilmente vai lembrar, que era tantos carros. Cara, é difícil de lembrar, porque foram bastante, né, cara? Foram bastante carros. Tinha Chevette, então, Deus que me livre e guarde. Chevette foi o que mais fiz na minha vida. Cara, eu falo pro pessoal, cara, o pessoal não sabe o que é kit alegria, né? Tipo, acho que o Chevette original, o Atílio que fala muito isso, né, nosso amigo? Cara, o Chevetinho original, com uma turbininha, kit padaria mesmo, né? Uma 2Ezinha, é muito tesão de andar, cara. Eu vou te falar uma coisa muito louca, que eu ficava desesperado. Eu ficava desesperado com os Chevettes aspirados que eu fazia, mano. Legal. O bagulho era muito louco. O nego falava assim, tem motor de Opala aí dentro. Abre aí, filho, vê se tem motor de Opala aí dentro. Era motor de Chevette mesmo. E nessa época, eu já fazia os cabeçotes. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Tu já fazia os cabeçotes ferro fundido do Chevetinho? Já, pô. Cabeçote 1.4. Entendeu? Era isso que eu ia perguntar. Se tu usava o de ferro fundido ou se tu adaptava o de Monza? Não, usava de ferro fundido, 1.4. Aí pegava as válvulas de missão de escape do Monza, tá? Botava lá, já fazia os ângulos todos. E torneava o pratinho por dentro da mola para botar uma mola dupla. Que maneiro. E os comandos que a gente usava era tão grande, a gente tinha que cortar um pedacinho do pratinho e do guia, senão amassava o retentor de válvula. Caraca, é muito... Cara, esse mundo de preparação é muita adaptação louca que dá certo, né? Muito legal, né? Eu adoro isso. Adoro de verdade. Eu vejo lá os seus trabalhos nos cabeçotes, é incrível. É muito bacana. O Diego perguntou como escolher a turbina certa para o projeto. Muito difícil. Vamos lá, isso aí depende de algumas coisas. Primeiro, cilindrada. Já uma dica, né? E a outra, qual a faixa de uso que você quer, né? Uso urbano, uso pista, uso estrada, entendeu? Então, eu acho que tá muito dentro disso aí. Concordo. Eu acho até legal, eu não sei se as outras têm, né? Mas eu vejo isso muito na Masterpower. A linha Masterpower vem dizendo a faixa de potência, né? De uso daquela turbina. Então, sim. Se você já tem um objetivo, um alvo, fica um pouco mais fácil de você achar aquilo que você quer. Hoje o nego erra muito nisso, cara. Nossa. O que eu vejo de carros aí com turbina muito maior do que necessita é um absurdo. Verdade. Aí você vai olhar uma curva de dinamômetro, o cara fala, pô, aí, maneiro, beleza. Aí você pega um outro carro com a turbina certa, vai dar a mesma potência, com uma curva de torque e potência perfeita, entendeu? Acho que é muito o ângulo também, né? A gente já discutiu muito isso, né? A turbina que eu usava, eu lembro que a gente botou no teu Dino e até pelo logger, né? A gente via a entrega, né? 4.000 RPM, a gente já tinha muita pressão disponível e você tinha um carro linear, né? Ele não caía no final. Muito por conta do conjunto turbina e cabeçote, né? Que foi mais ou menos na mesma época que a gente fez.
E por falar nisso, às vezes muita gente não acredita, né? Mas tu sabe o ano que a gente montou que você fez o meu cabeçote que a gente montou e ele tá até hoje montado sem nem torquear o parafuso do cabeçote? Os prisioneiros? Tu chuta mais ou menos o Cara, não ano? lembro. Não Cara, lembro. foi final de 2014. Que isso? Foi. Você acredita? Cara, e é surreal, porque é a mesma junta do cabeçote até hoje, junta original, né? E, Exato. enfim, a gente já chegou a andar com 2,8 kg e nada, graças a Deus, tudo perfeito. E o carro girando acima dos 8,500, já teve log dele girar 8,800 e tudo de boa. Isso aí, sem palavras. Eu falo muito isso, né? Não só do teu trabalho, do trabalho de várias pessoas. Às vezes a gente tem muito aquele... igual clubista, né? Ah, só fulano de tal sabe fazer isso. Eu vejo isso com o cabeçote, né? A gente tem marcas específicas onde as pessoas miram e falam só aquilo ali que está servindo hoje. Mas, cara, todo o passado, todo o histórico, tipo, tudo que funciona, por que só esse funciona, entendeu? Eu acho isso muito ruim ainda na arrancada. Pela arrancada estar crescendo muito, acaba difundindo essas informações que carro X e Y anda só por conta de peça específica e acaba todos os outros em volta querendo só aquela peça. E acaba sendo ruim para os outros, né? Para os outros concorrentes, né? Que acabam focando muito num ponto só. Mas é muito legal. Cara, a próxima pergunta entra exatamente nisso. Pode falar. Eu sigo muito a linha do nosso amigo Igor, né? Ou seja, as peças têm que se conversar, né, mano? Se não se conversar entre elas, bicho, não adianta. Verdade. Não adianta. A próxima pergunta... Uma coisa que poucos se preocupam, na verdade, existe uma taxa dinâmica e uma taxa estática, né? Em relação a isso. E poucos se preocupam com isso. E é onde você tem a base boa de um motor bom, você tem que calcular isso. Verdade. Verdade. E eu tenho para mim, não só por experiência, mas pelo que eu vejo de outros preparadores e até do que a gente já conversou. Às vezes as pessoas ficam buscando números perfeitos de taxa. Exemplo, eu lembro que quando começou a bombar a DTC, muita gente partiu para usar mais taxa. Teve gente que chegou a usar 11 de taxa. E depois houve um movimento contrário da galera voltando a usar os 8, porque não estava tendo ganho, pelo contrário, estava ameaçando, andando muito no limite de quebra do cabeçote, né? Porque, na verdade, lá em cima, somado a pressão mais a taxa de compressão do motor, acabava sendo pior, né? E hoje a gente sabe que tem carro andando com 6 de taxa e tem o mesmo resultado do outro motor da mesma equipe andando com 9 de taxa. Então não existe um número perfeito. O perfeito é o acerto, na verdade. O carro com 6 de taxa vai ser um acerto, o carro com 9 de taxa vai ser outro. Não tem jeito. Eu acho que isso que a galera às vezes peca, né? De buscar um número ideal. Buscar um número que, esse é o número que eu preciso. E não existe isso. Cara, exemplo assim, o que eu acho, eu digo de experiência própria, tá? Eu já tive uma equipe com 5 carros de circuito, né? Nós tínhamos 10 motores. De 10 motores, 4 eram iguais e o restante era totalmente diferente um do outro, com a mesma preparação, com o mesmo comando, o mesmo carburador. Ou seja, isso ainda continua acontecendo. Você pode pegar 2 motores com a mesma biela, com o mesmo comando, com a mesma válvula, com o mesmo tudo, e um ter um funcionamento diferente do outro. Um precisar de mais ponto, outro precisar de menos. Nada mais diferente do que 2 motores iguais. Exatamente, isso aí. Verdade. A próxima pergunta era basicamente o que a gente está conversando, né? Qual a importância da preparação do cabeçote? Eu acho que a gente praticamente falou bastante sobre esse tema, que eu acho que hoje não tem carro de ponta sem cabeçote preparado. Isso não existe. Não dá. Acho que é o básico da preparação, seja para o aspirado, para o turbo, você trabalhar o cabeçote. Você pode fazer um trabalho básico, um trabalho bem simples, mas trabalho do cabeçote eu acho que é o princípio de tudo.
Cara, eu vou te Entendi. dar um exemplo rápido, que é uma coisa aqui rápida, por exemplo. Os cabeçotes que eu fazia em 2004 para os turismos regionais e os que eu faço hoje para os regionais, cara, são completamente diferentes. E com o mesmo regulamento. Para ver como é que o cabeçote você consegue desenvolver ao ponto de você conseguir ter mais ganho e com o mesmo regulamento na mão. Entendeu? Sim, sim. O... Deu um apito aqui, não sei se é a bateria do teu celular, alguma coisa, porque geralmente avisa. O Luiz O Conversa. meu tá com cabo. Não, o meu também tá. O Luiz Conversa, nosso parceiro lá de BH, mandou uma mensagem para você. Perguntou se ele vier aqui no Rio, se ele pode ficar na sua casa. Vou responder para ele. Ô, senhor, você pode ficar aqui a hora que quiser, uai. Você é um trembão, uai. Eu gosto muito do Conversa, mano. Eu gosto dele demais. Cara, na verdade, essa galera de Minas aí, cara, de BH, mineiro. Eu gosto muito deles, cara. Eles são demais, cara. Mineiro é sem igual. Não tem jeito. Cara, Chiquinho perguntou qual a principal diferença entre a biela de alumínio e a biela de aço. Principalmente o peso. Legal. Aí, ó, o Conversa chegou a isso. Ele tá aí, ele falou que ia entrar. Gol 2.0 turbo. Quanto é para acertar um carro turbo no carro turbo carburado? É mais para dar uma ideia, não precisa ter um preço exato, porque a gente sabe que tem variação do que vai encontrar no dia. Mas assim, se você quiser dar uma noção para a galera ter uma ideia... Vamos lá. Eu cobro, tá, R$1.800 já com Dino. Legal. Já incluso o Dino. Para quem não sabe, galera, o Buiú tem um dinamômetro de rolo dentro da própria oficina dele, um dinamômetro Bosch, de excelente qualidade. A gente já fez vários testes com carro 100% original, carro 0 km, e pelo incrível que pareça, deu tipo 1 cavalo a menos, entendeu? Do que a concessionária indica. Então, assim, pra galera, é aquele Dino que a gente fala que é o Dino tristeza, não é o Dino alegria. Eu já passei meu carro em dinamômetro que deu 620 cavalos na mesma semana que tinha dado, acho que 380 no do Buiú. Lembra, Buiú? A gente passou meu carro aqui no teu Dino, numa quarta, se eu não me engano, na sexta, ia ter arrancada. Na sexta nós fomos em outro Dino e meu carro deu 620 cavalos. Então, assim, a gente sabe que é um Dino real, é um Dino bom, tá? Pra galera que procura serviço de qualidade, é top. Vamos lá. Quanto é para acertar um carro turbo carburado? Não, esse aí eu já fui, desculpa. Jonathan Mendes. Quais são os graus do ângulo de sede de válvula? No caso, daqueles 3 ângulos, né? Se você tem um padrão de que você usa, pode falar. Esses ângulos aí, cara, é meio complicado. Por quê? Deixa eu te explicar. Depende de cada preparação. Por exemplo, se for para um regional de marcas e pilotos, por exemplo, é um ângulo. Se for para um carro turbo de pista, é um outro ângulo. Se for para um carro de rua, é outro ângulo. E também depende muito do quanto que você tem de material na sede, né? Porque às vezes você pega, por exemplo, uma linha GM, por exemplo, que a sede é pequenininha, você não consegue muito ângulo. Você pega um Opala, por exemplo, que a sede é grande, larga, né? Então você consegue fazer mais ângulos ali. E nem sempre muito ângulo é sinal de resultado, tá? Mas aí pode variar. Por exemplo, já teve casos, por exemplo, há anos atrás, por exemplo, que eu não fazia sede ângulo em sede. Fazia só no assentamento da válvula, porque não era permitido no campeonato na época. Só mudava de 45 para 30 e já ganhava potência. Só no assentamento. Acredito. Então isso não existe uma regra. Eu lembro, até falando disso de turismo, né, que tinha uma época que tipo, botava, eu vi isso em alguns cabeçotes, botava a sede nova praticamente, ela grande, né, e fazia ela bem fininha, para a vedação dela ser bem fina. Às vezes chegava no final do dia, depois de 2 baterias, o carro em marcha lenta estava até falhando, porque não estava mais vedando a sede de válvula.
de tão fininha que era a vedação, né? Exatamente. Bacana. Vamos lá. Ih, cara, pergunta difícil agora. Eu não vou nem falar quem fez essa pergunta. Ele perguntou qual cliente que você gosta mais. Matador Chuck Norris. Chuck Norris da Praça Seca que fez essa pergunta. Chuck Ele Norris quer da saber Praça qual Seca. cliente que você Qual a gosta pergunta mais. que vai repetir? Ele quer saber qual cliente que você gosta mais. Cara, na verdade eu não gosto de ninguém. Vocês são chatos pra caramba, todos vocês, cara. Tá certo. Vamos lá, Matheus Afonso. Como achar o valor ideal de sonda, né, acredito, para cada carro, para cada motor? Isso aí é outra pergunta difícil. Porque depende da taxa de compressão. Também muda muito esse valor de sonda. E outra, às vezes você pega, por exemplo, um motor usado, por exemplo, já não tem a mesma vedação de série de válvula. Esse, com certeza, você não vai conseguir fazer um ajuste perfeito de sonda, né? Mas a sonda é um negócio muito interessante, por exemplo. Eu já peguei carro, por exemplo, que a marcha lenta fica boa lá, com sonda 1, 99, 98. E outros que, se você botar isso, você sente no ouvido. Também vai dar sensibilidade, né? Às vezes tu tá botando sonda 1, mas você vê que o motor tá áspero, aquela marcha lenta áspera, sabe? Forçada. Aí você vai lá, bota lá a sonda, por exemplo, 95, pô, você vê que o carro estabiliza, fica perfeito, entendeu? Verdade. Verdade mesmo. Vamos lá. Gol FLD. Do Vinícius, né? Eu acho que é mais ou menos a pergunta que a gente já tinha falado lá em cima. Qual a meta da oficina em 2022? Eu acho que essa é mais ou menos o que a gente falou, né? Dos objetivos para 2022. Mas se quiser falar mais alguma coisa, também fica à vontade. Essa aí uma inovação aqui, assim, não digo nem inovação, né? Um desafio esse FLD, né? Ou seja, uma coisa que a gente ainda não teve na oficina. Eu tive bug de força livre, mas agora vou tração dianteira de força livre ainda não. Então vamos que vamos. Já acabamos de desenvolver a suspensão toda, junto lá com lá o Londo lá, né? Isso, o Henrique. O Henrique deve estar aí assistindo. O Henrique, eu falo com ele quase todo dia, né? O Henrique é Oi? Voltamos, deu uma caída. Não, estou falando que tem o Henrique, né? A gente tem um grupo do WhatsApp que a gente está trabalhando, se ajudando, principalmente no desenvolvimento lá do Suzuki Swift do Rafael Buiz. E o cabeçote do carro dele está aí contigo, né? Para fazer. Sim. Já até comecei a desenvolver, né? Ou seja, já vou aumentar as válvulas de admissão e escape 1 milímetro cada uma. Que legal. Adaptando lá, entendeu? Já tá bem encaminhado. Legal, legal. E esse carro é bonito demais de ver, né? Porque é um carro bem diferente do comum, né? Pra galera ver que nem só de AP vive homem. O mais engraçado é o Luiz conversa aí, ó. FLD é coisa de retardado. Ele tem um dos melhores FLDs do Brasil. Ele mesmo assinando o atestado dele. Ele mesmo assinando o atestado dele de retardado. Ai, ai. O Hugo Ortiz, chileno. Você vê num futuro próximo a criação de mais pistas de arrancada no Rio de Janeiro? Não sei não, hein? Tem essa aí, tá? Eu acho que é em Búzios, né? Tem. Búzios, estão falando que é circuito, né? Mas pode ser que tenha uma pista de arrancada lá dentro do circuito. Pode ser de E eu participo, assim, eu sei porque eu estava no grupo até, sei lá, uns 2 meses atrás, mas eu saí por falta de conversa, né? Ninguém falava mais nada. Mas tem um grupo, tem um cara, acho que são 2 irmãos, enfim, que tem interesse em construir uma pista de 402 metros, tem projeto, tem tudo, faltava algumas coisas de documentação do terreno para poder começar, porque acho que tinha mais árvores para ser derrubadas, algumas coisas de licença.
Mas assim, eu tava nesse grupo já há 2 anos e pouca coisa se evoluiu, entendeu? Então, assim, eu acredito que sim, tem muita gente querendo evoluir com a arrancada, então, assim, pode ser que tenha, sim, criação de mais alguma pista no Rio. Mas, como você pergunta em um futuro próximo não. Peter Correia, aluga o dinamômetro para entusiasta? Ele quer alugar o dinamômetro para entusiasta, na verdade? Na Para ele verdade, mesmo acertar o carro? eu acho que o que ele quis dizer é isso, dele ir com o carro dele, provavelmente passar o dia no teu Dino, para ele mesmo mexer no carro dele. Acredito eu que seja isso. Por isso que ele botou entusiasta. Eu até alugo. Não é muito a minha praia, não. Por exemplo, assim, todo dinamômetro que eu tive, na verdade, eu já tive dinamômetro de bancada, né? Quando eu tinha equipe de circuito, eu já tinha dinamômetro de bancada. Eu sempre vejo isso como uma ferramenta de trabalho e não como para você ganhar dinheiro com isso, entendeu? Não Sim. é muito a minha praia, mas se ele quiser passar lá, sem problema nenhum. Show. Aí, Peter, se tiver na live ou se vê depois, já entra em contato aí com o Buiú, já marca lá um diazinho lá para você levar o teu carro. Buiú, nós já passamos um pouquinho de 1 hora, mas ainda tem mais algumas coisinhas legais que eu queria conversar para a gente bater um papo, para a gente poder fechar. Cara, por mim, se você quiser ficar aí até meia-noite, eu tô sozinho em casa mesmo. Não, cara, o que acontece? Eu também, por mim ficava, acho que o papo tá muito agradável e por mim eu ficava horas contigo. Tu sabe que a gente já passou muitas horas conversando. O papo sempre rende. Mas o que acontece, quero tentar manter um padrão de tempo para que todas as lives eu vá encaixando o roteiro dentro do tempo. Como eu falei, eu pretendo fazer essa live por muito tempo, assim, eu não tenho prazo de término. E eu montei uma agenda com vários convidados, então provavelmente eu vou te colocar novamente para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Eu queria fazer uma live contigo só para a gente falar um pouco sobre cabeçote, queria fazer uma live contigo só para a gente falar um pouco sobre preparação de pista mesmo, assim, acertos, coisas que a gente sabe. Para mim, acho que, cara, de alinhamento que eu conheço hoje é você, que faz, sabe, os detalhes, pega no detalhe mesmo, então tem muita coisa para a gente conversar e desenvolver, mas eu acho que essa primeira é legal para a gente estar conversando sobre tua história, né? O teu começo, até para as pessoas se familiarizarem mais e conhecerem um pouco do teu início. Eu mesmo, que te conheço há 13 anos, não conhecia esses detalhes, entendeu? E achei muito bacana, foi muito bom ter esse bate-papo contigo. A gente pode fazer por blocos, né? Porque, exemplo, assim, como a gente desenvolve tudo na oficina, né? Cabeçote é feito lá, a suspensão é desenvolvida lá, tudo é desenvolvido lá. Ou seja, pode fazer depois lives separado por item. Uma que eu acho importantíssimo de ter uma para a gente discutir suspensão. E, assim, eu falo para todo mundo, eu tenho etapas, né, passos que aconteceram, eu digo porque foi o meu teste com o meu carro, mas muito com base do que a gente foi conversando e foi desenvolvendo junto. Mas, cara, existe o meu gol antes do cabeçote, né, que você fez, e depois. E existe o meu gol antes da suspensão e depois. Foram as duas coisas assim que não dá para comparar, né, o antes e o depois do meu carro. Todo o resto que eu fiz, sim, Santo Antônio, enfim, troca de pneu, nada disso eu tive um antes e depois muito perceptivo. Assim, o que eu mais senti a diferença, assim, que foi absurda, foi a suspensão, quando eu fiz uma suspensão realmente para pista, e o cabeçote. Meu carro mudou assim. E a embreagem. Desculpa, já ia esquecendo, a embreagem. Minha embreagem, quando eu troquei também, eu senti muita diferença, principalmente 60 pés. Os 60 pés melhorou muito. Não, e a gente fez milagre com aquela embreagem antiga lá, né? Nossa. Andamos anos, né? Foi muito bom aquela embreagem. E a embreagem nós fizemos aqui no Rio. Embreagem carioca. Exatamente. Embreagem carioca. Quase desenvolvida por nós mesmo. Ou seja, vai lá no seu Alberto. Isso. Meu filho, o que você quer? Ter 2 kg, 3 kg, 4 kg? Quantos quilos você vai andar? Muito legal, muito legal, muito legal. Não, incrível, porque foi, assim,
Eu não tinha problema com embreagem, mas o meu carro começou a subir, né, em termos de potência, a potência começou a subir, e o carro começou a ter dificuldade de ter uma boa largada, de ter embreagem para poder acoplar bem lá no final da reta. E, cara, a embreagem funcionou por muitos anos. Andou as 2 etapas no Race Valley com aquela embreagem que a gente desenvolveu. Não. Quer ver uma coisa que você esqueceu? Lembra lá no Race Valley, quando você só andava com 4 bicos? A gente ia pra final, aí tu já tinha dado a penúltima passada, eu olhei no log e falei, Beto, os bicos acabaram, mano. Não tem mais nada pra dar, não. Aí começou a chover. Falei, graças a Deus, choveu, não vai ter a final. Não, e os bicos acabaram no álcool, né? E já tinha secado, estava, acho que na Fulltech não, na Pandu, acho que estava em 120, 130% já. Porque não tinha mais bico, não tinha, já tinha acabado. Já estava com 18 milissegundos, já tinha acabado um tempo de injeção. O carro, os últimos metros lá no final da reta já estava seco, 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 não tinha mais o que fazer. Seco. Legal, é umas doideiras. Cara, eu tô padronizando, para encerrar a live, fazer 3 perguntas para todos os convidados. Acho que essa pergunta é legal, porque eu tô anotando, eu vou salvar. Depois, se a gente pode, de repente, divulgar isso, de repente fazer uma tabelinha, mostrar, e até para ver se tem repetibilidade do que cada um escolheu, né? As perguntas são bem simples, pessoais, mas bem simples. Você tem algum sonho, você pode ter realizado ou não, sobre carro, local, pode ser uma pista ou algum evento? Pode Volta ser lá que travou. Volta a pergunta que travou. Volta a pergunta que travou. Você tem algum sonho referente ao mundo automobilístico, né? Pode ser um sonho que você já tenha realizado ou que ainda pretenda, sobre carro, ir a algum lugar, participar de algum evento, conhecer alguma personalidade, enfim. Cara, deixa eu pensar aqui, o negócio é meio complicado, né? Eu já vivi tanta coisa nessa vida. Cara, eu acho que, na verdade, eu consegui andar mais com os carros de arrancada fora, realmente. Fora mesmo, assim, tipo, vamos pro Vela Park, vamos lá pro Mega, vamos, sabe assim, estilo fazia fazer um campeonato brasileiro de arrancada, por exemplo, assim. Inventar. Não, cara, vamos andar, tá tendo o Espírito Santo, vamos. Pô, vai ter em BH, vamos. Pô, vai ter não sei onde, vamos. Entendeu? Eu acho que é voltar essa rotina louca, por exemplo assim. Apesar que o ano passado foi bem esquisito para mim, né? Porque conciliando arrancada, track day, arrancada, track day, aturar o Rony, volta. Ou seja, foi bem... Cara, foi bem trabalhoso, mano. Falta pouco para isso acontecer. É só jogar mais na Mega Sena e ganhar. Que aí a gente fica na estrada. Entendi. Legal. A gente aluga a Kombi lá a Josefa pra gente poder andar. Te pega a Josefa do Vitor e bota um reboque lá nela e partiu. Cara, a próxima, se você pudesse comprar qualquer carro, pode ser um super carro, pode ser, não importa o dinheiro, não importa o valor, pode ser um carro de arrancada, pode ser um carro de pista, pode ser o que for, qualquer carro, só pode escolher um. Cara, quer ver uma coisa muito assim, exemplo assim, se eu fosse milionário, eu teria um Porsche, gosto muito do Porsche, mas hoje, na verdade, um carro que eu teria seria um Gol G3 2.0 16 válvulas. Um qual? Não entendi. Gol GTI 2.0 16 válvulas. GTI G3. Eu também gosto. Aí sim. Cara, vou te falar, foi um carro de rua que eu, cara, amei fazer. Nossa, você não tem noção. Aquilo parece que é um Audi com bolha de Gol G3. Mano. O conjunto do carro é muito bom. Mas a diferença é um... Digo nem... É um Audi A4, um Passat alemão... Leve, entendeu? Porque se você pegar o Passat da mesma época, a diferença é que era o cabeçote 20 válvulas, né? Mas em termos de mecânica era tudo igual. Câmbio, transmissão, freio, muita coisa era igual, entendeu? Embreagem, bloco do motor,
era quase tudo igual. Então, realmente, e é um carro muito completo, né? Com ABS, airbag, é um negócio bem, bem top. Eu, particularmente, gosto muito também. Eu sou mais fã do Bolinha, por causa acho que o Bolinha ele é mais no apelo estético, né? Acho o Bolinha mais bonito por conta do capu bolha. Mas eu gosto mais daquela cara assim, G3, todo mundo acha que é um 1.0. 1016 válvulas, entendeu? Legal. Cara, se você pudesse ser uma pessoa por um dia, quem você gostaria de ser? Nesse caso, pode ter sido até alguém da história, pode até não ser do automobilismo, mas você queria estar na pele do cara sentindo, vivendo o que o cara viveu naquele dia. Tem alguém? Cara, eu vou te falar. Eu acho que se eu pudesse, eu voltava eu mesmo quando eu ganhei meu primeiro campeonato como chefe dono de equipe. Que legal. Acho que não tem nada melhor. Que legal, eu imagino. Eu imagino. Deve ser realmente incrível. Muito legal. Bacana mesmo, Buiu. Bacana. Cara, muito bom bater esse papo. Muito bom te conhecer um pouco mais do que eu já conheço. Acho que todo mundo deve ter curtido um pouco, aprendido um pouquinho. Vamos ver se a gente faz uma próxima live. De repente a gente parte para mais técnica, né? A gente pula essa parte de apresentação e a gente faz uma live mais técnica para a gente bater um papo. Eu queria falar um pouco sobre injeção também. Hoje a gente tem uma oferta no mercado de muitas injeções. A gente tem as queridinhas, né? E onde a galera... às vezes a galera nem conhece sobre carro e sabe da queridinha, né? Já aconteceu comigo de pessoas que nem é do meio e conhece a Fulltech, né? Então, a gente sabe que tem muitas outras muito boas também. E, enfim, acho que eu queria bater um papo contigo sobre isso, que eu vejo que você é um dos poucos preparadores que pulveriza para todas as injeções, né? Eu lembro que quando eu te conheci, você usava até HIS. Você usava aquela HISzinha pequena. Eu lembro quando lançou a PigPeg, você usava também, enfim. Cara, é porque não tá mais comigo. Eu devolvi com o Mário MTF. Você tinha que conhecer a Monstreco, mano. Mas eu conheci? Do Gol Preto? Eu conheci, pô. Isso. Que era tudo no tripotezinho? Ou seja, eu sempre gostei, assim, Eu sempre gostei de coisa diferente, assim, que a galera não... isso não funciona, não. Então vamos ver se funciona pra ver, entendeu? Não, exatamente, cara. Eu acho que... Diversidade, né? Acho que se tudo fosse igual, enfim. Acho que até para evoluir tem que ter a diversidade. Hoje a gente tem muita injeção no mercado e continua sendo uma única dominando. Não que seja ruim, pelo contrário, ela é muito boa. Ela realmente merece dominar. Até pelo marketing que ela faz, até pelo que ela oferece, né? Mas tem outras no mercado também. Eu acho que cabe uma live legal para a gente debater um pouco mais. O que eu resumo sobre injeção é o seguinte, exemplo assim, não existe a injeção perfeita. Perfeita se você pegasse um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, um pouquinho de outra, um pouquinho de outra e fizesse uma só. Aí seria perfeita, mas não existe. Entendeu? Cada uma tem a sua vantagem e desvantagem. Eu acho que muito dentro disso, que muita equipe que tem muito carro de pista acaba padronizando para poder facilitar, né? A gente já conversou sobre isso, né? A gente ir para de fora com 6 carros, 7 carros, cada carro com uma injeção diferente, é um cabo diferente, é um programa diferente, a cabeça do preparador pira. Então, assim, preparador que tem muito carro, eu acho certo, tem que padronizar mesmo. Ó, na minha oficina só vai entrar injeção tal, porque não dá para um dia de arrancada eu ficar toda hora trocando de software, trocando de cabo, trocando tudo. Então eu acho que realmente... A gente mesmo sofre isso, na verdade, assim, entre aspas, né? Não é nem sofrer, né? A gente vive isso direto dentro da arrancada, na nossa equipe, por exemplo. O meu computador fica aberto com 2 programas. Ou seja, se botar mais um... Já houve caso, por exemplo, de dar conflito no próprio computador. Ter que fechar um programa para abrir o outro porque o computador não queria funcionar, entendeu? Sim. Não, realmente é complicado. Então eu entendo as oficinas quando realmente acabam padronizando. Buiu, muito bom bater o papo contigo.
Achei que foi sensacional, foi acima da minha expectativa. Estou gostando muito de fazer esse projeto. Espero que todos que estão aqui vendo, assistindo, estejam gostando também. Conto com vocês na próxima quarta-feira. Como eu fiz, né, na última, e eu pretendo que seja um costume, eu vou sempre anunciar quem vai ser o convidado da próxima semana. E semana que vem eu vou estar com o Rafael Buiz. Ele tem uma história muito legal com o meu carro, com o meu Gol GT. Ele comprou meu Gol GT em 96, ele foi o segundo dono do carro. Ele acha que foi o segundo dono, mas a gente está buscando essa história para ter 100% de certeza. Mas ele tem uma história de amizade comigo de mais ou menos uns 2 anos e está me ajudando muito nesse projeto. Ele está sendo a pessoa-chave para me ajudar em termos de criação do canal, as lives. Ele que está me ajudando a preparar muita coisa, ele, o Leonan e o Pedro. Então, acho que vai ser bem bacana. E ele é um detail profissional e galera de detalhamento vai vir em peso aí, assim eu espero. Buiú, pode ficar à vontade aí para se despedir. Buiú? Galera, na época eu tava fazendo um negocinho. Vamos lá. Cara, foi bom, né? Foi bom. E vamos ter mais coisas aí, vamos começar a fazer mais coisa técnica, entendeu? Sim. Até para te ajudar aí no próprio canal. Sim. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, que você é um bom... Lembra quando eu te falei que tem que ser igual Coca-Cola? Tirar um para botar outro? Ou seja, é para preencher isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu tenho em casa, ó. Tem uns troféus meus lá na Silencano. Eu vou separar. E aquele tava em casa. Desculpa. Eu vou separar alguns dos troféus aqui. Eu vou ver os que eu tô pronto pro desapego. Cara, eu já perdi muito troféu, cara. Não, e eu? Lá na oficina tem uns 5 lá no chão lá que eu não consigo recuperar, entendeu? Eu imagino, você. E outra, eu vou começar a acumular assim em casa, e daqui a pouco a minha mulher expulsa esse troféu, entendeu? Eu vou levar pra oficina. Esse ponto a Monique não reclama, não. Às vezes eu já teve dia de eu chegar em casa e ela tá limpando os troféus. Eu acho que ela gosta. Pô, tô tomando esporro. Não, mas eu tô pretendendo achar um canto aqui em casa para manter as lives, entendeu? E aí eu quero ver se eu boto uma prateleira, né, para botar os quadros. Eu tenho uns quadros legais, tem uns papéis legais. Cara, falar em quadro, mano. Aqui no meu quarto aqui tem uns 5 quadros que tá no chão aqui, que a minha mulher falou, bota na parede. E eu não coloco. Eu tenho que fazer outra prateleira lá na oficina, porque aquela lá já estão cheias, já tem que completar mais aí. Show de bola. Tá, beleza. Valeu, vamos que vamos, e a próxima a gente faz as coisas técnicas aí. Valeu, Buiú. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Falou. Muito obrigado. Ó, fica ligado, quem não assistiu tudo, quem chegou no final, que eu vou estar postando no canal do YouTube. Acredito eu, da outra vez eu levei umas 2 horas até compilar todo o vídeo e postar. Acredito eu que eu vou levar o mesmo tempo, tá? Então, daqui a pouquinho tá completa no canal do YouTube e eu vou estar divulgando aí o link pra galera. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Buiú. Obrigado. Valeu.